Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos estudando e falando sobre novas migrações. Pensando em migrações, a gente tem que imaginar que as pessoas estão de mudança, buscando sempre melhores condições. Vamos então aqui ao nosso livro, nas novas tecnologias. O que isso tem a ver com migrações? Vamos ver. Durante o período joanino, houve uma grande modernização do Brasil. Isso nós já percebemos, porque a família real buscava o quê? Modernizar cada vez mais o Brasil, o Rio de Janeiro principalmente, buscando status, que aqui não existia, porém eles tinham em Lisboa. Então, continuando. Antes, não se podia imprimir jornais, livros nem panfletos no Brasil. Todos esses produtos deveriam ser trazidos de Portugal. Ao chegar ao Brasil, Dom João inaugurou a impressão Régia. Essa editora produziu o primeiro jornal brasileiro, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Nesse jornal, só se publicavam notícias favoráveis ao governo. Lembra que eles trouxeram juntos lá de Portugal essa impressora de jornais? Será que isso tem a ver? Foi essa mesma que começou aqui a produzir jornais? E vejam que eles podiam aqui a imagem do primeiro jornal, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, e nesse jornal só era permitido publicar notícias positivas e a favor da corte, ou seja, a favor do governo. Continuando. Vamos falar um pouquinho na seção Para Saber Mais, como que esse jornal era impresso e produzido. Será que tinha uma impressora bem boa que saía imprimindo um monte rapidinho? Vamos ver aqui. Atualmente, algumas impressoras estão ligadas a um computador e imprimem muitas páginas em segundos. Contudo, antigamente não havia impressoras, computadores nem luz elétrica. Você sabe como os jornais eram impressos? A corte portuguesa, ao vir para o Brasil em 1808, trouxe uma máquina para imprimir jornais. Acabei de relembrar. Ela se chamava prensa móvel e funcionava da seguinte maneira: havia uma peça para cada letra. Essas peças eram chamadas tipos e deveriam ser encaixadas uma ao lado da outra, em uma forma de madeira ou metal. Os tipos formavam um carimbo com as palavras. A forma com os tipos era encaixada na prensa e carimbava as folhas de papel. Você consegue imaginar o trabalho para se fazer uma página de jornal? Pessoal, imagina se você pegar uma letrinha em cada carimbinho separado. Só para escrever, por exemplo, a palavra casa. Pegar o carimbinho da letra A, põe lá. Carimbinho da letra B, põe lá. Letra A, da letra S e da letra A. Formei a palavra casa, colocou lá no molde, né, no suporte de madeira, passo a tinta, carimbo. Aí eu quero escrever a casa da corte, ou então a corte portuguesa chegou trazendo. Meu Deus, professora, como é que eu vou escrever tudo isso? Pois era desta forma. Imagina então uma página dessa inteira, como nós vimos aqui, escrita dessa forma. Quanto tempo levava para fazer a impressão de uma folha só? Será que os jornais eram como os de hoje, cheios de cadernos e páginas? Ou será que às vezes era apenas uma única folha, contando as notícias? Então, continuando um pouquinho sobre, olha lá, mais um pouquinho, pessoal, da imprensa, olha lá. Essa gravura é de 1886 e mostra o trabalho de uma prensa móvel. Olha aqui como que é, que máquina enorme que era. À direita, um homem encaixa os tipos na forma, estão vendo aqui?
Há outro homem girando a manivela para que a prensa pressione o papel. Atrás dele, o terceiro homem espera para tirar a folha impressa e posicionar uma nova. Imagina só que demora que é, né? 3 pessoas para fazer uma folha de jornal. Só que um vai colocando os tipos, o outro mexe a prensa e o outro tira a folha e coloca uma nova. Diferente, né? Bem diferente de tudo aquilo que a gente veio falando e conhecendo. Agora, vejam sobre as novas tecnologias que eu trouxe para vocês. Até 1808, o Brasil era um local sem imprensa, porém com livros. Era possível solicitar uma autorização de Portugal para trazer e importar livros para o Brasil, mas era um processo muito demorado. Ainda mais complicada era a publicação de um livro. Os autores deviam viajar até Lisboa e seus escritores eram avaliados pela censura portuguesa. Caso fossem aprovados, eram impressos por alguma editora. Ainda era necessário mais uma solicitação de permissão de importação do próprio livro para o Brasil. Assim, um autor brasileiro costumava esperar meses ou até anos para receber uma edição do próprio livro, caso a publicação fosse autorizada. Então veja que imprensa é tudo aquilo que se refere ao jornal, as notícias, quem vai propagando as notícias que acontecem. O Brasil não existia imprensa, tinha livros, porém veja como era difícil ter acesso a livros. E escritores brasileiros, quando gostariam de escrever, tinham que ir para Lisboa, pedir autorização, mostrar as suas ideias, o seu livro para a censura de Portugal, para ver se então ele era autorizado. Quando era autorizado, ele tinha que pagar para trazer o próprio livro para o Brasil. E isso demorava-se meses e até anos. Veja que frustrante deveria ser para um escritor, não é mesmo, turma? Então, nós vamos ficando por aqui neste momento da aula de História e continuaremos em breve. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!